Graça e paz, Talmidim, Soteriologia, Doutrina da Salvação. Finalmente chegamos ao último vídeo da série Soteriologia. Hoje queremos falar da doutrina da expiação. Em Êxodo 25 e 17 lemos: Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Verso 22: Ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente para os nossos pecados, mas para o de todo mundo. A doutrina da expiação se baseia nessas duas palavras, propiciatório e propiciação. A palavra grega, propiciatório, vem da palavra hebraica, kaporet. Como lemos aqui, kaporet era o propiciatório, a tampa da arca da aliança ali, aquela lâmina de ouro onde haviam 2 querubins, e quando o sangue era derramado ali de um animal na tampa da arca, Deus olhava para a tampa da arca, para o propiciatório, a sua ira era aplacada e os pecados do povo eram cobertos e Deus perdoava. Daí vem a palavra que por espiar, cobrir, vem exatamente de caporete, o propiciatório, a tampa da arca, chamada tampa de misericórdia. A palavra chega no Novo Testamento como propiciação. É o que João disse, Cristo é a propiciação, ele é a tampa da arca, ele é o propiciatório, ele é a cobertura de Deus para com os nossos pecados. Se Israel era salvo no Antigo Testamento pelo sangue na tampa da arca, nós somos salvos pelo sangue de Jesus e ele é a cobertura de Deus contra os nossos pecados. Não somos fulminados, pois o salário do pecado é a morte, porque o sangue de Cristo já morreu para propiciar ou expiar ou perdoar os nossos pecados. A palavra expiação vem do latim. É a junção de 2 termos latim. Ex, completamente, piare, aplacar. Aplacar completamente significa cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando ao pecador arrependido a restauração da sua comunhão com Deus. Expiação é também a tradução da palavra hebraica kippur, de onde vem caporete, a tampa da arca, kiper, né? Cobrir por cima, fazer expiação, purificar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, perdoar, ser misericordioso e adiar. Expiação é o ato divino mediante o qual o pecador é coberto pelo preço do sangue derramado, mostrando que o salário do pecado ou da transgressão já foi pago, pois o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, o sangue do animal era derramado no kippur, no caporete, na tampa da arca, no propiciatório, e o pecado era cancelado, a ira de Deus era aplacada. A ideia é cobrir tanto os pecados, Salmo 72, 38, Levítico 5 e 18, como também o pecador, Levítico 4 e 20. Espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecado perca seu poder de provocar a ira de Deus. Esse é o sentido no Antigo Testamento. O sangue do animal cobrindo o pecador e a ira de Deus sendo aplacada. No Antigo Testamento, a expiação ela tem alcance limitado, pois ela somente cobre o pecado, como a própria palavra expiar, cobrir, quer dizer. No Novo Testamento, o sentido é muito mais profundo. Cristo é o perdão, a propiciação. Não somente o pecado é coberto, mas ele é arrancado, é tirado. João 1, 29, está escrito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expiação ela foi prevista no céu, sua origem é celestial. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde que o mundo foi fundado, Deus
na sua presciência, sabia que os homens pecariam e providenciou a solução para o pecado, Cristo, o Cordeiro voluntário, que se ofereceu desde a fundação do mundo para ser a expiação dos pecados. Ele é chamado Cordeiro sem defeito e sem mácula, que foi guardado nos anais da eternidade até sua manifestação no tempo da graça. Ela foi prevista no céu, realizada na terra, e ela foi prevista na terra quando Adão e Eva pecam e Deus vai expulsá-los do jardim. Note que antes de expulsá-los, 2 cordeiros foram mortos, sangue derramado, e eles foram cobertos porque eles saíram vestidos com túnica de animais, expiados, cobertos, perdoados dos seus pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para essa expiação. A natureza dos sacrifícios está classificada em Levítico como 5 ofertas propiciatórias ou expiatórias. São elas o holocausto, a palavra holocausto vem de olar, subir, acender, queimar completamente. O holocausto era uma oferta voluntária, era uma oferta de adoração, mas como havia sangue derramado, ela também expiava. A oferta de manjares, chamada Corban Minhar, era uma oferta voluntária de adoração. Não havia sangue na oferta de manjares, mas era posta no altar, porque era uma forma de adoração pela expiação. O sacrifício pacífico, Shalamim, Levítico capítulo 3, é um sacrifício voluntário, é um sacrifício de reconciliação, sangue derramado, sacrifício expiatório também. A oferta pelo pecado, Olam Hatar, e a oferta pela culpa, Asham, a palavra hebraica para oferta. Essas ofertas todas, elas representam a graça, pois 5 é o número da graça e elas são representações da nossa expiação. No Antigo Testamento, como falamos, a expiação tem um alcance limitado, o pecado é somente coberto. Os sacrifícios do Antigo Testamento, o escritor vai aos Hebreus, no capítulo 10, verso 4, vai dizer que eles são imperfeitos. Eles fazem parte da redenção retroativa que falaremos daqui a pouquinho. Ao longo da história, 5 teorias da expiação se levantaram. Foram elas a teoria da influência moral, criada por Pedro Abelardo em 1076 a 1142 depois de Cristo. A influência moral é a teoria do exemplarismo. Diz que a expiação foi simplesmente uma demonstração do amor de Deus, um exemplo que Cristo nos deu de que Deus nos amou. A expiação tem muito mais além, tem um efeito muito mais além de demonstração ou de exemplarismo. Temos a teoria de Gregório de Nisa, em 330 a 395 depois de Cristo, a teoria do resgate, que ensina que Cristo pagou com o seu sangue o preço das nossas almas a Satanás. Cristo não pagou nada a Satanás porque ele não devia nada a Satanás. O sangue de Jesus expulsa Satanás porque Cristo pagou a Deus o preço do nosso resgate e a terra foi resgatada novamente e a humanidade também através do sacrifício de Cristo. Temos a teoria da satisfação. Essa foi a teoria criada por Anselmo de Cantuária em 1033 a 1209 depois de Cristo. Essa teoria ensinava que a expiação do sacrifício de Cristo vem para que a honra de Deus fosse resgatada, como se Deus fosse afrontado com o pecado e agora a honra de Deus fosse resgatada. E a teoria
de Hugo Grotius, 1583 a 1655, a teoria governamental, a morte de Cristo foi para que a lei de Deus se cumprisse, as exigências de Deus se cumprissem em Cristo. E, finalmente, a teoria mais centrada na Bíblia, a teoria da substituição penal, teoria defendida pelos reformadores, é a teoria vicária. Cristo nos substituiu e o seu sangue paga a Deus o preço dos nossos pecados, porque ele morre em nosso lugar, nos substituindo como se estivéssemos no tribunal e ele assumisse a nossa culpa para nos inocentar. Isso aí dá uma ênfase ao aspecto da justificação na soteriologia. No Novo Testamento, nós encontramos a necessidade da expiação. A santidade de Deus exige que o pecado seja pago. O homem é pecador. A ira de Deus precisa ser aplacada por um sacrifício perfeito. O significado da expiação no Novo Testamento não é igual ao do Antigo. O que diferencia é o seu alcance e a natureza daquele que foi oferecido como holocausto no lugar do pecador. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus se fez sacrifício. E nós encontramos, então, que a morte de Cristo, como o ato expiatório de Deus contra o nosso pecado, foi a morte, em primeiro lugar, expiatória. Hebreus 10, 26 a 28, vai mostrar aqui. A morte de Cristo arranca os nossos pecados. Foi uma morte propiciatória. Daí, o sentido de expiação se torna mais completo. Propiciatória vem do latim propiciatio, significa tornar propício, tornar-se favorável. Cristo é o propiciatório, porque através de Cristo, ele como a tampa da arca, no trono da misericórdia de Deus, ele nos torna favoráveis a Deus. A palavra grega é ilaskomai ou ilasterion, tornar propício ou favorável. A morte de Cristo foi vicária, ela nos substituiu. 1 Pedro 2,4, foi uma morte redentora. Ele morreu pagando o preço para nos comprar de volta e nos devolver para Deus. Foi uma morte reconciliadora, ele nos reconciliou com Deus. Foi uma morte triunfante na cruz. Jesus gritou, Tetelestai, está consumado, e uma das vertentes para Tetelestai é o exército do general é vitorioso. Vem então a pergunta, quem matou Cristo? Os romanos? Os judeus? Pedro vai responder, porque muitas vezes acusamos os judeus de ter matado a Cristo, eles são acusados de deicídio, matar a Deus. Mas Atos capítulo 4, verso 27 e 28, diz assim, porque verdadeiramente quando o teu santo filho que tu ungiste se ajuntaram não só, e ele vai mostrar aqui, Herodes e Pôncio Pilatos, os romanos, com os gentios depois, e o povo de Israel, não Israel em si, povos de Israel. E esses povos de Israel aqui ficam na última categoria na classificação de Pedro. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se fizesse. Ou seja, quem matou Cristo foi o projeto de salvação de Deus, o decreto de salvação. Ninguém matou Cristo, ele se ofereceu como expiação pelos nossos pecados, e foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu na cruz do Calvário. Finalizando, quero ler Romanos capítulo 23, capítulo 3, aliás, a partir do versículo 23, onde a doutrina da expiação estará resumida, versos 23, 24 e 25. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, a ira de Deus estava sobre todos. Os pecados fariam com que a ira de Deus nos fulminasse. Sendo justificados, mas há absolvição para os nossos pecados. Gratuitamente pela graça, por causa do favor imerecido, a graça de Deus. Pela redenção, o sangue que nos compra de volta, que há em Cristo Jesus. A qual Deus propôs para propiciação. Aqui está. Propiciação ou expiação. Kuper, ou kiper, no hebraico, kaporet, propiciação, elaskomai, no grego. Pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça,
pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Isso aqui é a doutrina da expiação retroativa ou da redenção retroativa. Os pecados do Antigo Testamento eram cobertos e tolerados sobre a paciência de Deus. A ira de Deus era detida sobre a paciência. Mas Deus ia mostrar a sua justiça, o que ele realmente faria com o pecado, arrancando, quando Cristo se manifestasse, para que aqueles pecados que agora na cruz retroativamente estavam sendo perdoados, que eram cobertos pelo